Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre injustiças. Você já sofreu alguma injustiça na sua vida? Ou você tem passado por alguma injustiça agora, no momento? Antes de lermos a palavra de Deus, antes de estudarmos na palavra de Deus, eu estava pesquisando aqui, sempre que eu prego, eu gosto de pesquisar coisas que aconteceram na nossa vida real, na sociedade brasileira. E todo mundo sabe que eu fiz advocacia, fiz a faculdade de Direito, e eu pesquisei aqui alguns casos assim que me deixaram muito para baixo, muito triste, mas eu gostaria de compartilhar aqui com você para você ter um pouco de noção de como acontece injustiça em nosso mundo. Olha o que aconteceu com o pernambucano Marcos Mariano da Silva. Em 1976, ele era mecânico e motorista. Ele foi preso por um assassinato cometido por um rapaz que tinha o mesmo nome dele e morava na mesma cidade que ele morava. Consegue acreditar nisso? Um cara foi preso injustamente porque uma pessoa que tinha o mesmo nome, morava na mesma cidade com ele, tinha cometido um assassinato. O Marcos passou 6 anos preso, até que o verdadeiro criminoso ele foi detido por um novo delito. Então o Marcos ele foi solto, mas não acabou por aí a história do Marcos. 3 anos depois, ele foi parado numa nova blitz, numa blitz de carro de trânsito. Ele foi reconhecido pelos policiais que viram ele da primeira acusação, lembraram dele, mas não sabiam da sua inocência. Ou seja, eles acharam que o Marcos estava fugindo. O juiz que cuidou da nova prisão tampouco se preocupou em ler o processo dele. Mandou de volta o Marcos para o presídio. Ele ficou até 1998. Ou seja, ele passou 1976. Ele ficou preso por 6 anos. Aí passou 3 anos fora, ele voltou a ficar preso, onde ficou até 1998. Então o Marcos ficou mais ou menos uns 19 anos preso. Mas o pior de tudo, o mais triste de tudo, é que o período que ele ficou na cadeia, ele pegou tuberculose, ficou cego. Até que finalmente ele foi solto novamente. Marcos, somente em 2011, recebeu uma indenização. Só que pouco tempo depois ele sofreu um infarto e ele morreu. Outro, Eberson Lima, de 34 anos, ficou quase 3 anos preso porque uma pessoa reconheceu ele de um crime que ele não tinha cometido. Não tinha nada a ver com ele, a pessoa, e a pessoa que que estava reclamando de alguma coisa, acusou ele ficou 3 anos preso injustamente. Caso de estupro. Quando ele foi preso, ele foi violentado muitas vezes dentro da cela pelos outros presos. Ele contraiu HIV dentro da cadeia. Ou seja, muito triste. E esse aqui mexeu muito comigo. Em 2007, uma menina de 15 anos, ela foi levada por ter furtado um celular para a cadeia, no interior do Pará. E a pessoa, analisando o caso, achou que a menina, na verdade, era um menino. E eles acabaram deixando a menina por mais de 1 mês numa cela com 20 homens. A adolescente foi estuprada seguidamente, várias vezes, vários dias, até que perceberam o equívoco novamente. Olha a tristeza dessas situações. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que tem como tema Vencendo a Injustiça. O Salmo 12 diz assim: Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em mais ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios são bajuladores, falam com segundas intenções.
Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Sofrer injustiça com certeza é uma das coisas mais dolorosas de se enfrentar. O sentimento de indignação, de revolta, toma conta de quem é alvo de injustiças. A oração, ela é a melhor forma de desabafar diante do maior de todos os nossos amigos, que é Deus. Talvez você esteja enfrentando hoje uma injustiça no seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento, na sua família. Ou você conhece alguém que sofre algum tipo de injustiça, alguém que foi preso injustamente, alguém que estava lutando por algo e do nada alguém tomou o lugar dessa pessoa. E esse Salmo 12 que nós acabamos de ler é um texto de lamentação que era cantado em cultos do povo de Deus. O salmista lamenta pela situação em que está ao seu redor e recorre a Deus em oração. Em momentos difíceis, era uma forma de clamor pela justiça de Deus. Você está sendo injustiçado em alguma área da sua vida hoje? O interessante nesse salmo é a presença de 3 vozes falando. A gente vai separar essa mensagem então nessas 3 vozes que falam nesse salmo. A primeira voz é a voz de quem sofre. Os versos 1 a 3. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante. O texto começa como um grito de socorro: salva-nos, salva-me. O salmista lamenta a ausência de honestidade entre as pessoas de sua comunidade. Parece que o salmista ele via que as pessoas estavam se corrompendo por pouco e os maus eles estavam prevalecendo, enganando as pessoas. Sua lamentação não é contra Deus, e sim contra os indivíduos que o cercavam ali naquele momento. Meu irmão, minha irmã, você que está sendo injustiçado, Deus, ele ouve o seu clamor. O tempo todo Deus está de olhos abertos para ver o que acontece conosco. Suas mãos estão estendidas para quem pede socorro ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje eu vim aqui te dizer, nesta manhã de sábado, que Deus, ele está ouvindo sim o seu clamor. Deus, ele ouve sim a sua voz. Continue clamando, continue chamando por ele. Deus, ele ouve o seu clamor. A segunda voz que nós percebemos nesse salmo é a voz dos perversos. O verso 4 diz, dos que diz, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Em um segundo momento, o salmista representa a fala dos perversos. O texto ele declara claramente as pessoas más. As palavras falsas, o coração dividido entre a bondade e a maldade, conversa mansa de bajuladores, conversa mansa de soberbos, o andar perverso, altivo. Deus ele sabe tudo o que acontece e Deus ele vê todas as injustiças praticadas no mundo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Não se preocupe com o que as pessoas más dizem, porque Deus ele está vendo tudo. Deus ele sabe de tudo. Ore a Deus por quem te prejudica e peça a Deus que te proteja de todo mal. Deus ele sabe tudo o que acontece. Acredito que um dos maiores erros nossos é quando
alguém nos faz algo, nós temos a razão, mas nós queremos dar o nosso jeito, nós queremos fazer algo diferente, nós queremos resolver a situação de qualquer jeito, de qualquer forma. E o que a gente faz? A gente quer ser vingativo, a gente acaba fazendo algo também para machucar, para prejudicar alguém. Ah, fulano falou mal de mim, fez isso, ele vai ver. A gente se esquece que Deus está vendo tudo. E se uma coisa é certa, é que Deus, Ele não vai permitir, Ele não permite que nós sejamos injustiçados. Ele não permite. Se alguém te fez algo mal, meu irmão, essa pessoa ela vai prestar contas com Deus. Se alguém está te fazendo mal, duvida da sua capacidade, duvida do seu caráter, duvida de algo que você faz, essa pessoa prestará contas com o Senhor. Confie em Deus. Deixe nas mãos dele. Ele pode resolver a situação. Não queira ser a vingança, ser o vingativo. E a terceira voz que nós podemos ouvir é a voz de Deus, o verso 5 e 6. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Então surge a fala mais importante do Salmo, que é a de Deus, e ele declara que ele se levantará para defender os seus servos. O salmista ele declara a promessa de Deus em se levantar e fazer justiça. Você não precisa se vingar, o Senhor ele faz justiça por você. O texto faz uma diferença entre Deus e os perversos. As palavras de Deus são boas, são puras. Por isso, o salmista ele prefere esquecer as palavras de afronta do inimigo e pegar-se às palavras de Deus. Não perca tempo ouvindo coisas que não te edificam. Não perca tempo ouvindo pessoas que não vão te edificar. Não perca tempo andando com pessoas tóxicas. Você já viu, por exemplo, uma fruta boa no meio de frutas ruins? O que acontece com a fruta boa? A fruta boa ela vai apodrecer junto. Por quê? Porque ela está num ambiente propício a isso. E meu irmão, minha irmã, se você está num ambiente propício que não vai te edificar, uma hora ou outra você vai virar as pessoas que também não edificam. O ambiente que você anda vai dizer quem você é. As pessoas que você anda, aquele ditado muito famoso, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Queira estar com pessoas que te impulsionem, queira estar com pessoas que te levem para mais perto de Deus. A gente falou aqui recentemente sobre os amigos de Deus, que Deus ele é o nosso melhor amigo, que a gente esquece de dar a real importância que a amizade de Deus significa. A gente quer brincar. A gente conta tudo para os nossos melhores amigos. A gente conta as notícias boas. A gente conta as coisas ruins. Mas quando é para contar para Deus, a gente não fala. A gente deixa de lado. O melhor amigo que você pode ter, ele está 24 horas disposto a te ouvir. Se contamine com pessoas que são apaixonadas por Deus. Sim. Desse jeito você vai ser influenciado, você vai virar um influenciador de pessoas também. Ande com pessoas que te levem mais perto de Deus. Deus, ele tem tantas coisas boas reveladas para a sua vida que nem se comparam com tudo que você já ouviu. Deus ele tem promessas grandiosas para a sua vida que superam muito todo o sofrimento que você já possa ter vivido, por mais doloroso que seja a sua injustiça, por mais doída que seja a sua justiça. Porque é normal para nós ficar bravos, ficar irritados com as pessoas. Ah, Lucas, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que essa pessoa falou de mim, meu irmão.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vira essa página. Por amor a Jesus, vira essa página. Deus, ele tem tantas coisas boas reveladas para a sua vida. Não se compara com essas coisas que você tem vivido hoje, talvez. Não se compara com as afrontas que você ouviu, com as coisas ruins que você tem ouvido. Não se compara, meu irmão. Deus, ele tem coisas boas para você. Deus, ele tem coisas boas para mim. Esqueça tudo, talvez, que te falaram, que te fizeram. Guarde as palavras de Jesus para sua vida. Bola para frente. Levanta a cabeça. Se anime. Vença a injustiça. Existe uma diferença muito grande entre as pessoas que vão ficar se lamentando. Ah, mas eu não sei isso. Ah, eu sei, aconteceu isso. E as pessoas que vão fazer alguma coisa para mudar essa realidade, mudar essa situação. No meu próximo vídeo que eu vou colocar no YouTube semana que vem, na segunda-feira agora, eu vou falar sobre o processo de transformação. E eu estava estudando, fazendo essa palavra, sobre a vida da borboleta. A borboleta começa ali uma larvinha até virar aquele inseto bonito. Ou o oleiro, o vaso nas mãos do oleiro. Ali o barro, ele se torna num vaso lindo. Mas existe todo um processo, todo um cuidado pro oleiro ali alinhar, deixar bonitinho. Meu irmão, se você já tentou fazer um vaso de barro ali naquele lugar naquele negócio que eles fazem, uma vez eu já tentei na escola. Não, ficou a coisa mais feia que os irmãos possam imaginar. O vaso mais feio que eu já vi na minha vida, fui eu que fiz. Se tivesse o prêmio de vaso mais feio, com certeza seria aquele que eu fiz, porque é muito difícil. E assim é a nossa vida, toda nossa vida a gente passa por um processo. E o que determina o nosso sucesso é como a gente passa por esse processo. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas o que determina o nosso sucesso é como a gente passa por esse processo de transformação. Aconteceu coisa X no dia 16 de março de 2019. As suas atitudes vão determinar como você vai estar no dia 16 de março de 2020, um ano após o acontecimento da coisa X. Talvez você ainda esteja se lamentando pela coisa X, mas talvez você esteja vivendo algo novo. E esse meio tempo, esse processo que vai determinar a sua vitória, o seu alcance, você vai ficar se lamentando pelo que aconteceu ali, naquele dia, ou você vai fazer de tudo para resolver, para mudar essa situação? Eu trouxe o exemplo logo no começo da mensagem a respeito de pessoas que foram presas injustamente. Aconteceu as piores atrocidades com elas. E é claro que aquilo com certeza abalou a vida da pessoa. Mas eu quero contar uma história positiva também. Existe um rapaz, um americano. Eu não sei se você tem um Netflix na sua casa, mas você pode pesquisar depois desse seriado. É um seriado que esse rapaz fez. Ele foi preso, eu acho que 20 anos, injustamente também. E hoje, ele usa a sua vida para ajudar essas pessoas. Para ajudar as pessoas que passaram por esse processo que ele teve que passar. Pensa comigo. A cabeça desse homem era para estar totalmente acabada. Sem esperança. Sem ânimo, sem força. Eu passei 20 anos preso, vou ajudar as outras pessoas? Eu não. Então, o cara foi preso injustamente. Ele saiu da cadeia, o que ele quis fazer? Eu vou ajudar as pessoas que passaram por isso, que têm essa dificuldade. Então, não é o que você passou na sua vida que vai determinar quem você é.
É o que você vai fazer da experiência que você tem na sua vida que vai determinar quem você é e aonde você pode chegar. Creia na justiça de Deus. Creia no poder de Deus. Creia que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não desampara os seus filhos. Deus, Ele não te desampara. Ele não vai te desamparar. O verso 7 diz: Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. É isso que Deus vai fazer e é isso que Deus faz. O texto ele termina com uma resposta sim. O salmista ele termina concordando com as palavras de Deus. Ele fez o seu desabafo e mesmo tendo ouvido a voz de perversos, ele resolve ignorar essa voz e ouvir a voz de Deus. Qual a voz que você quer ouvir? Não se conforme com o que as pessoas dizem. Não se conforme, às vezes, nem mesmo com o que você disse. Deus, Ele ouve o seu clamor, Ele sabe tudo o que está acontecendo e Ele pode mudar todas as coisas. Concorde com as palavras do Senhor, concorde com aquilo que Deus diz. Mateus 18:19 diz assim: Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Receba essa palavra, meu irmão. Concorde com as palavras de Deus na sua vida. E que você possa dizer hoje para Deus: sim, Deus, eu acredito e eu confio nas tuas promessas para a minha vida. Sim, Deus, eu acredito e confio naquilo que a tua palavra diz que é verdade. Sim, Deus, eu prefiro acreditar naquilo que você diz, não naquilo que homens ou mulheres dizem. Eu prefiro confiar em Ti, Deus. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha fortaleza. Meu irmão, minha irmã, que hoje que pode estar passando por um momento difícil, por uma luta, eu digo para você que Deus, Ele é o nosso melhor amigo e Ele tem prazer em estar com você. Ele tem prazer em caminhar com você. E o que o Senhor quer deixar para você nesse dia é: confie em mim. Confie na minha palavra. Acredito naquilo que eu sou. Acredito naquilo que eu digo, naquilo que eu faço. Que em nome de Jesus você possa vencer as injustiças e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Talvez esse processo seja um pouco difícil, um processo que você precise ser curado, talvez. Um processo que você precisa ser restaurado, não sei. Creia que Deus, Ele pode te curar. Creia que Deus, Ele pode te restabelecer. O nosso Deus, Ele é um Deus de impossíveis. O nosso Deus é um Deus de vitória. Creia que o Senhor está olhando por você. Creia que o Senhor está te abraçando nessa manhã. Em nome de Jesus, que você possa entender e receber esse amor maravilhoso de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus.